Você já percebeu isso daqui nos jogos, ó, de quando você se afasta, as coisas elas vão mudando? Quando você tá perto, por exemplo, tem algo que tem mais detalhe, e quando você tá longe, às vezes tá meio quadradão, tá meio feio. O que é isso? Por que isso acontece? Qual é o nome dessa técnica e por que todo mundo utiliza? Todo jogo que você joga, você percebendo ou não, inclusive se você não percebeu, eles estão te enganando, estão fazendo isso sem você perceber. Isso aqui é fundamental para o desempenho, para a otimização. Essa é uma técnica chamada Level of Detail, é nível de detalhe. E basicamente a lógica é a seguinte, né? O que está perto do jogador, ele vai conseguir ver com mais detalhes. O que está longe, ele não vai conseguir ver com tantos detalhes, então não faz sentido ser tão pesado no processamento. Essa é a lógica por trás do Level of Detail e que é utilizado por toda a indústria e é fundamental para ter muito desempenho. Vou mostrar para você aqui dentro da Unreal Engine algumas coisas relacionadas a isso e vou fazer um processo de otimização com essa casinha aqui, ó. O que você precisa saber é basicamente isso. Quanto mais longe eu estiver, pior vai ser aquele objeto, porque não tem sentido ele ter muita qualidade. Mas não é só a proporção dele, não é só os quadradinhos, os triângulos, a forma geométrica dele. É também o material. Inclusive, muitos jogos às vezes eles bugam e carregam o material muito simples e a textura muito simples quando está perto, quando você está perto. Cyberpunk é um jogo que bugou muito nesse sentido. Lógico, às vezes é por falta de memória, né? Então, às vezes o próprio motográfico e o jogo não consegue carregar a textura correta, mas muitas vezes você nota que um personagem ele tá quadradão onde não deveria estar quadradão. E muitas vezes isso é um erro de LOD, que é o Level of Detail. Então, vamos otimizar essa casa aqui. Como eu estava falando, não é só os quadrados dela, os triângulos, mas é também a textura, o material. Por quê? Nota que aqui nesse mapa eu tenho um efeito de neve. Só que quando eu estou muito longe desse objeto, principalmente se eu levar em consideração que o meu personagem ele vai andar por terra, ele não vai voar, não faz sentido para mim ter essa casa a quilômetros de distância, ela com o efeitinho da neve ou com o efeito da água. Se eu colocar aqui, ó, a chuva, então deixa eu trocar o clima rapidão para rain, e aí você vai ver que ela vai aplicar a chuva em várias coisas aqui, né? Mas não faz sentido eu estar longe e estar aplicando essa chuva. Então, meus amigos, a gente precisa também mudar isso. Como que a gente faz isso aqui dentro da Unreal Engine? Vou selecionar, vou abrir isso daqui. Isso aqui é um Static Mesh, que é uma malha estática. E aqui dentro a gente tem o editor. Aqui eu consigo selecionar os níveis de detalhe. Olha só, o 0 é o que tem melhor qualidade. E a partir dos outros começa a perder qualidade. E nota que tem uma configuração diferente, a quantidade de detalhes muda, quantidade de triângulos, mas muda também o material. Na verdade aqui o material não muda, mas eu vou mudar. Outra coisa que pesa muito em jogos e que é calculada a todo quadro é a sombra, a luz, a iluminação global. Então eu também não quero que essa casinha ela tenha sombra quando eu estou muito longe, porque vai pesar muito. Então isso eu também vou tirar. Então vamos lá para o processo. Eu já tenho materiais separados, que são materiais que não vão incluir esses efeitos de chuva, de neve. Eu tenho dois tipos de materiais, um para esse efeito e um sem esse efeito para quando eu estiver longe. Então eu vou criar aqui, ó, 3 para substituir os 3 que já estão aqui. Isso daqui, pessoal, é uma técnica que a Epic Games está tentando, de certa forma, substituir pelo Nanite. Se você nunca ouviu falar sobre isso, beleza, mas olha só que curioso. Nanite é uma técnica que nada mais vai fazer que essa otimização sem você precisar ficar configurando. Só que no momento, ela, apesar de ter bastante qualidade, ela tem uma série de problemas e uma série de incompatibilidades e ela ainda não funciona tão bem quanto ela vai funcionar em algum dia. Então, essa forma raiz de você fazer, e que nem é tão raiz assim, porque aqui é bastante automático, vocês já vão ver, ela continua sendo a forma mais interessante que você consegue ter mais desempenho, sabe? Aí aqui eu tenho, né, já mostrei pra vocês os detalhes, e eu posso fazer o quê? Eu posso selecionar aqui, ó, o que é mais quadradão, e nota que ele tá quadradão, mas se eu tiver longe, cara, nem é tão quadradão assim, você não consegue perceber. Olha só onde é que tá essa casa, tá aqui. E eu ainda coloco um efeito de desfoque à distância. Então assim, eu posso deixar, agora ela tá com 4%,
eu posso reduzir essa porcentagem de triângulos. Ela tá com 4. Eu posso colocar aqui, ó, 0,5, sem medo nenhum. A casa ela vai ficar muito feia mesmo. Mas quando eu estiver longe, é indiferente, cara. Olha só, vai ficar isso aí. Você pensa, nossa, Nele, que ridículo, isso aí não vai passar batido. Como que não vai passar batido? Você consegue olhar pra isso aqui e dizer que tá quadradão? Aqui talvez, mas olha só, o personagem ele vai estar andando assim, ó. Ele vai estar andando assim, gente. Pra quê? Fique daquele jeito. Horrível, ó. Aqui já tá horrível. Mas ainda assim tá desfocado, tá longe. Então o processamento que vai ter é mínimo. Então eu já vou aproveitar e já vou tirar daqui, ó, a sombra. Visível em Ray Tracing? Não quero que afete nada disso aqui. E eu vou também trocar a textura, como eu tinha mencionado, para que não tenha aquele efeito de neve, porque a distância não vai fazer a menor diferença. Então eu salvei. E agora a distância não vai ter neve, não vai ter nada, vai ser só um bloco quadrado. Talvez esteja um pouquinho vazado, você diga. Tá, beleza, então vamos deixar aqui, ó, em 0,75, que daí não fica tão vazado e ainda assim preserva um pouco para aquela galera que é um pouco mais detalhista, ou também para dar possibilidade para o cara que vai estar jogando numa qualidade melhor. Inclusive, o modo Cinematic da Unreal aqui, que é a qualidade máxima dela, aqui no caso está no Epic, ela ignora várias dessas questões de LOD justamente para dar essa possibilidade de você rodar numa qualidade absurda. Então, essa daqui é a base. Eu tirei ali a textura e aí eu posso ficar otimizando isso aqui ao máximo. Eu posso pegar um modelo, esse aqui, ó, que já está um pouco mais perto, e aí eu posso colocar em 5, por exemplo. E agora eu vou ter mais uma camada de detalhes, que mais uma configuração dessa casa numa nova distância. Isso se baseia, pessoal, no tamanho que isso aqui ocupa na tela. Olha, 5 ainda tá bom demais. Eu posso colocar em 3.5. O negócio é ficar ruim. Não, brincadeira. O negócio é ter esse equilíbrio, né? Entre a otimização, entre o que é bonito, o que os gráficos oferecem e o que aparece. Olha só. Tá bem de boa, né? E aqui ainda tá com material efeito de neve. É lógico. Eu vou tirar aqui também, ó, os efeitos de sombra para esse material. Beleza. E agora eu vou trocar também e vou tirar o efeito da neve. Não quero o efeito da neve nesse LOD. Como que eu posso visualizar melhor? Eu posso selecionar ele aqui. Eu posso vir aqui no cantinho e botar Force LOD. E aí eu vejo qual que é aquele lá. Aquele lá é o 1, 2, 3, 4. Aquele lá é o 4. Então eu posso colocar aqui 4, boom. Agora eu vejo como fica a distância esse 4. Não fica no automático. Eu forcei ele a ficar estático. Cara, tá bem bom, tá bem de boa. Ó. Só vai ativar o efeito da neve quando eu tiver aqui, a essa distância. E aí, como as árvores elas estão mais próximas e tal, e elas têm o efeito da neve, o jogador não percebe. A maioria dos jogadores não percebe essa variação. Olha como é que fica isso aqui à distância. Deixa eu abrir isso aqui rapidão. A distância, ele fica assim, ó. Cara, quem é que vai notar? Ninguém nota. Porque, principalmente, você tá nesse nível aqui, ó. Não nota. Isso tem uma otimização muito grande. Porque o material é custoso. Então, se eu vir aqui em Show, Optimize, View Mode, Shader Complexity, você vai ver que a complexidade desse shader é alta. Quanto mais, ó, perto do branco e desse rosinha, mais pesado é. Se eu me afasto, você vai vendo que ao redor, ó, vai ficando bem de boa. Inclusive tem algumas outras coisas que podem ser otimizadas e que não estão, como por exemplo a landscape, dá para tentar fazer alguma coisa em relação a isso, mas, né, eu estou no processo de otimização aqui ainda. E aqui perto, ó, mais escuro, mais vermelho, você percebe que está mais pesado e quando você está longe, otimiza. Dá para fazer a mesma coisa com a nossa casinha lá, ó. Cheguei perto, ela ficou pesada. Fui para longe, ela ficou levinha. Legal, né? Então, quando você faz esse esforço em tudo que está no seu mapa, você ganha muito desempenho. E aí o seu jogo acaba ficando muito melhor e ele não deixa de ser bonito, porque o que importa mesmo é o que está próximo do jogador. A Unreal ela já faz uma otimização do que está na tela. Mas isso aqui é outro nível de otimização. Como eu falei, o Nanite está vindo aí, mas ainda tem várias melhorias e daqui para frente vai ser cada vez mais automático. E quando tiver o envolvimento pesado de inteligência artificial a níveis que eu nem consigo imaginar agora, o negócio vai ser louco. Mas por enquanto tem
muito efeito positivo você fazer isso daqui na mão. Curtiu saber como os jogos funcionam? Então se inscreve aqui no canal e vou deixar aqui também um outro vídeo em que eu falo mais a fundo sobre otimização, caso você queira saber mais sobre esse assunto, e também um vídeo sobre esse projeto, sobre uma mecânica, que na verdade é uma mecânica, é a criação desses matinhos aqui, ó, como que a gente coloca mato nos jogos. É muito interessante. A gente se vê no próximo vídeo. Grande abraço, tchau, fui!